Paulo Figueiredo, até a eleição nós não víamos manifestações como essa dentro do governo Bolsonaro. Depois da posse do Lula, a gente começa a ver esse tipo de mobilização. E aí o questionamento que eu faço a você é o seguinte: isso vai acontecer com mais vezes? Invasão a supermercado, a prédios, a fazendas. Eu crio essa política do medo para te oferecer a solução? É isso? William, você sabe que nos Estados Unidos, na década de 80, você estava tendo um aumento da criminalidade muito grande. E muita gente fala sobre como os Estados Unidos quase que resolveram, né? Conseguiram reduzir drasticamente os índices de criminalidade nos anos subsequentes. E eles passaram pela tal da teoria da janela quebrada. O que dizia essa teoria da janela quebrada? Dizia o seguinte: você não pode deixar nenhuma janela quebrada para não dar sinal de desordem. Porque uma janela está quebrada hoje, aí isso passa uma mensagem para a sociedade de que aquele lugar não é bem mantido, aí isso atrai um público que não é o público ideal, daqui a pouco os bandidos chegam juntos, porque vem que o público ideal está ali fazendo xixi na calçada, etc. Os pequenos crimes vão acumulando. Isso ficou muito famoso em Nova York com a política de tolerância zero do Rudy Giuliani, né? E isso tem tudo a ver com o que eu estava falando agora há pouco, sobre a questão do risco moral, sobre a questão do moral hazard, que é quando você não pune certos delitos, né? E eu estava dizendo que isso valia até para ministro do Supremo Tribunal Federal, mas valia para bandido comum. Um exemplo bastante icônico disso, que nós vivemos aqui nesse momento nos Estados Unidos, é que o estado da Califórnia, por exemplo, descriminalizou os furtos até $1.000, até quase $1.000, 900 e não sei quantos dólares. E com isso, começaram a circular muitos vídeos na internet, hoje virou rotina, nós vemos aqui todo dia, de pessoas que entram até numa loja da Apple e roubam, e saem como se não fosse nada, se não tivesse segurança na porta para impedir. As pessoas entram em lojas. Muitas lojas passaram a ter que ter segurança na porta, que era uma coisa que não é comum aqui nos Estados Unidos, justamente para impedir esse tipo de coisa. E com isso, não só esses crimes passaram a aumentar, mas vários outros crimes. E daí, isso para conectar com o assunto que a gente está falando agora, é que nós temos hoje no Brasil a sinalização da sociedade, supostamente com as eleições, e acima de tudo do governo, de que isso aí que a gente está vendo é ok, de que isso é bem visto. Isso e não é só uma deputada, não. Essa é a visão de mundo de um grupo do governo e também, como o Fernão disse muito bem, da imprensa. Porque não há diferença de visão de mundo, isso que a gente chama de à esquerda ou establishment. É tudo a mesma coisa, é um amontoado de gente, né? Uma figura de linguagem para explicitar e para explicar o pensamento de um grupo de pessoas. Essas pessoas que fizeram L, essas pessoas, né, imprensa, Supremo Tribunal Federal, Lula, PSDB, certo? Todo mundo pensa mais ou menos ali a mesma coisa. E o que pensam? São alinhados para quê? Para dizer que isso aí que a gente está vendo, isso é ok, isso é bonito, isso é um direito que as pessoas têm até contra, sei lá o que eles imaginam, mas é um direito que as pessoas têm. E por outro lado, esse é o mesmo grupo que bate palma para ações como a do Alexandre de Moraes, para prender as pessoas que manifestam as suas opiniões contrárias justamente a isso que está aí. Então é uma maravilha, porque você tem um incentivo para vagabundagem e uma ação coercitiva de todos os lados contra quem vai contra a vagabundagem. Ora, como é que isso pode terminar bem? Como é que um país que está moralmente nessa situação pode acabar bem? Não tem como. Muitas vezes, quando nós vimos a situação da Venezuela, nós achamos que o problema é econômico. Não é, o problema não é econômico. A economia é consequência de uma desordem moral e institucional do país, que é exatamente o caminho para o qual o Brasil está seguindo. Isso não é uma questão de, o Brasil vai virar Venezuela. Não estamos falando disso de pobreza. A pobreza é uma consequência dessa falência completa social para o qual caminha o Brasil, idêntico ao da Venezuela.